Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Taticamente neste frio de Porto Alegre. Lembrando sempre, quando começar o programa, ao final, se achar interessante, gostou do episódio, clique em gostei, se inscreva no canal e nos siga na página do YouTube aqui no canal. Nossas redes sociais, agora nós temos as redes sociais, não só o Instagram, mas também aderimos ao TikTok. Com @programa Taticamente, tudo junto, você vai nos achar nas páginas das redes. Siga o programa, clique em gostei, curta as nossas fotos e visualize os nossos vídeos. É muito importante para o crescimento do canal. Eu sou o Marciano Lima e hoje comigo estarão Franco e Henrique. Franco, seja muito bem-vindo a mais um Taticamente depois de alguns dias de fora. Obrigado, meu querido. Mais uma vez é uma satisfação estar conversando sobre futebol com os amigos aí. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí, o Franco, depois de uma passagem de férias aí, agora voltou ao programa. Henrique, mais uma vez falando de futebol conosco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Temos muito assunto, né? Muitos assuntos, né? Melhor falando. Muitos assuntos. Muitos assuntos para debater. É isso aí hoje. Semana cheia, semana de acontecimentos, né? Então, não vai faltar assunto. Não vai faltar. Hoje talvez seja um dos programas que mais vai render. Seja futebol todos têm rendido bem, né? Mas os acontecimentos vão aumentando o índice de assuntos para debater, né? Sim. Aliás, aproveitando o momento, não tem nenhuma cobrança de nenhum amigo hoje? Eu tenho que ver. Tem que ver depois. Tem que ver. Ainda. É cedo. Tá cedo. Mas eu já garanti o churrasco com aquele meu amigo Gustavo lá. Boa, é isso aí. Vamos começar então falando do Grêmio. Tricolor gaúcho jogando em Porto Alegre, de novo não teve bons resultados e o técnico Renato Gaúcho mais uma semana se mantém no cargo mesmo com resultados ruins. Esse acontecimento, Franco, se deve a quem? É difícil, né? É difícil a gente pontuar e especificar, apontar alguma coisa específica, assim, né? Porque senão estaria resolvido o problema do Grêmio, né? Mas eu acho que o Renato ainda é um excelente gestor e eu acho que só ele pode conseguir reverter esse quadro, né? Ele tá tranquilo pelas entrevistas que ele coloca, né? Que ele tem dado. Ele dá uma tranquilizada na torcida do Grêmio e parece que ele ainda ele sente que ele tem o domínio, ele tem o grupo na mão. Então eu acho que ele é a única pessoa que consegue ainda extrair um pouco mais desse time do Grêmio e tirar da situação desconfortável que tá, né? Como é que faz, Henrique, para conciliar a gestão, boa gestão de grupo, né, que é dito pelo Brasil inteiro, que o Renato tem com uma certa sobra, né, com bom futebol que, ao contrário da gestão, não está acontecendo? Eu penso o seguinte, cara. A gestão, ele é um gestor, né? Já falei isso várias vezes. É um gestor de vestiário, não taticamente um treinador. Eu não vejo o Renato como treinador. Ser gestor de grupo não é pejorativo. Não é pejorativo. Não, em relação muito a ser pelo o contrário. técnico. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Inclusive, dentro dessa questão de gestão de grupo, nós falamos semana passada sobre a perda do título do Botafogo ano passado. O segundo turno, quando começou a descarrilhar, o Botafogo não precisava de treinador, precisava de um gestor. Precisava de alguém que conseguisse entrar na mente dos jogadores, conseguisse conversar, conseguisse tranquilizar para que eles continuassem na toada que estavam no primeiro turno. E a questão do Renato mas ele deu uma derrapada feia no meio da semana com relação a essa questão de gestão, né? Porque ele foi na entrevista coletiva falar de falta de vergonha na cara de alguns, né? Então, assim, o cara é ele que escala, né? Se é ele que escala e alguns não estão rendendo, eles não têm que tomar vergonha na cara, eles têm que ser sacado do time, né? Eu penso dessa forma. E aí entra outra questão, né? Os resultados não estão vindo, né? A gente vai falar depois sobre isso, mas eu acho que a atitude da diretoria do Inter, embora eu considere uma diretoria atrapalhada, né, de mandar o Cudê embora entre decisões, né? Porque nós temos agora hoje, né, um jogo que vai resolver, vai decidir metade do ano do Inter, né? Se perder hoje, tá. E a coragem de mandar o Cudê embora e a não coragem da direção gremista de fazer o mesmo com o Renato. Eu, contrariando aqui o pensamento do Franco,
E eu acho que o Renato não tira mais nada desse grupo. Eu acho que ele meio que se perdeu. E aí entra aquela questão que eu já falei várias vezes. Separar o ídolo do profissional. Né? Tá na hora deles entenderem. Ele é ídolo, mas ele não está entregando o que a gente precisa, então vamos mandar ele embora. Mas aí vem a questão. E vai trazer quem? Né? Foi corajosa a atitude do presidente gremista em manter o Renato? Eu acho que sim, né? Eu acho que, bem como o Henrique coloca, tira o Renato e traz quem, né? É difícil, né? Complicado. Foi o que aconteceu no Inter. Eu até achei, concordo também com o Vicente disse, o momento que foi trocado o treinador do Inter, parecia que isso acontece quando a direção já tem um segundo nome e já anuncia esse segundo nome, né? Agora, quando eles tiram no meio de uma decisão, né? Quarta e sábado, que vai definir a situação, e tu não anuncia ninguém, tu não tem ninguém, aí eu concordo com o Vicente. É muito complicado. É difícil tu ver que a direção tá atrapalhada mesmo, né? Porque tu não tem o segundo nome, tu tira e deixa no ar. O ideal, no caso do Inter, por exemplo, o ideal era espera o sábado, ver o que vai dar no sábado. Aí toma a decisão, porque aí se caiu da Copa do Brasil, já não tem muito o que fazer. Então vamos focar no brasileiro, na Sul-Americana, aí tu traz outro. Sim, ou tu tem o segundo nome já tá definido. Mandou já embora tá na quarta e já recebeu o outro na quinta. E já vai pro jogo sábado. Então eu acho que foi uma atitude corajosa, mas temerária. Muito preocupante fazer isso. Né? Joga nos peitos de um cara que é treinador do Sub-20, né? Uma responsabilidade grande dessa. Tudo bem que para ele, teoricamente, né? Ele só tem a ganhar, né? Se ele ganhar, ele vira... Ele só tem a ganhar. Se ele perder, não. Vocês me deram 2 dias. Né? Eu acho que por mais que dê mais dias, a cobrança eu acho que é diferente. É diferente. Claro. É diferente porque não é o cara... 2 meses e ainda não conseguiu resultado, mas é que talvez não é para ser ele. Sim. Talvez não ser para ser ele é o respaldo para poder perder sem compromisso. A torcida vai ter um pouco mais de paciência, né? Vão entender, não foi ele que desclassificou. Ele fez um jogo. Quem desclassificou foi o que estava antes. Né? Então, assim, mas voltando ao Renato, eu sinceramente, eu acho que o Renato não tem muito mais o que fazer, não. Porque a cada jogo, o Grêmio piora. O Grêmio tomou 2 gols em 3 minutos na quarta-feira. E não respirou, não fez assim nada que você pudesse dizer, não, tem condições de empatar e virar esse jogo. Tu não via uma jogada, tu não via jogadores perdidos, jogadores errando passe de 3 metros. Né? Então, sabe? Claro que foi, mas se tu recordar do jogo, o Grêmio vinha bem e o Edenilson errou um gol que poderia mudar a história do jogo, né? E aí o que acontece? Quando a fase não tá boa, né? Aí toma 2 gols em 3 minutos, a bola acaba queimando, tu acaba errando o passe de 3 metros fácil. Né? Exatamente. O estado anímico do time ficou comprometido depois do segundo gol, né? Principalmente o segundo gol. O psicológico foi lá embaixo, né? Se o Edenilson faz aquele gol, que era início do jogo, né? Sim. Tinha poucos minutos de jogo, se ele faz aquele gol ali, que ele não perderia em condições normais, tu vê que aí entra nisso que tu falou, né? A fase está tão estranha, né, que o cara conseguiu perder um gol daquele. Se ele faz aquele gol ali, mudava a história do jogo. Né? Totalmente. Pelas condições do campo, pelas condições climáticas, pela toda a pressão que a torcida, a força que a torcida ia dar. Mas aí toma 2 gols, a torcida ficou contra, começou. Então, eu acho a fase muito complicada e eu não quero ser a ave de mau agouro, mas eu não vejo um futuro bom com o Renato continuando como treinador do Grêmio. Não. Eu acredito que a fase está muito ruim e tem muitos acontecimentos que, embora sejam pequenos, contribuem para um pior rendimento. E quando ele acerta, exemplo, o Edenilson, contando com o jogo do Cruzeiro, foi o 3º jogo seguido que o Edenilson jogou na sua posição, que é tão falado, né, que o Renato escala muito, não só errado, como os jogadores fora da sua posição. E o Edenilson no 3º jogo, jogando na sua, foi bem de novo, e ele tirou o Edenilson de novo. Foram 3 jogos seguidos que ele botou o Edenilson de 8 na função do Edenilson, segundo volante, e mesmo assim, com esse acerto, cometeu o erro de tirá-lo do jogo. Que poderia ter, talvez, não tomado tantos gols, ou talvez até ter tido alguma reação com ele em campo, porque o De Queiroz entrou e não conseguiu render a mesma coisa. Quando tu tem um acerto, parece que ele, não satisfeito, conserta o acerto com outro erro.
Ele parece que é dele, não conseguiu manter o acerto. Foi o que aconteceu no jogo contra o Palmeiras, né? Exato, 2-0, o time jogando bem, tirou o Cristaldo, tirou o Pavão, que o Pavão jogou, acho que foi o melhor jogo que o Pavão fez naquele dia, né? Jogando pela direita, ele estava aprendendo os laterais do Palmeiras, que ele estava... E aí ele vai, me tira e consegue tomar 2 gols e não perdeu também aquele jogo, porque foi mais sorte que juízo, né? Inclusive, depois que ele tirou o Pavão, o Palmeiras atacou muito pelo lado do Pavão ali, foi direto para cima do João Pedro. Sim. Impressionante. Por quê? Porque tirou aquela... exatamente, é isso que eu falo. Porque o Palmeiras é um time que não é bobo, né? Tem bons laterais que apoiam bem o ataque. Tu tem que botar alguém ali para impedir a subida desses laterais. E era o que o Pavão estava fazendo. Que ele liberou com a avenida, ficou mais fácil, né? Sim. E o João Pedro não tem essa qualidade. Não tem. Ele é forte, mas talvez não é muito resistente. O João Pedro ele é forte, é um jogador robusto, fisicamente falando, forte, mas ele não tem muita resistência. Ele não vai conseguir subir e descer a todo momento, como talvez um jogador mais esguio, com menor porte físico, consiga com mais frequência, né? Nós estamos falando do Grêmio, né? Dos problemas do Grêmio, e essa semana vamos falar um pouquinho, continuando na pauta do Tricolor, o Soteldo, essa semana, foi fotografado, né? Ele havia pedido um dia de folga para resolver problemas pessoais e foi visto curtindo, né? Da maneira dele, fora dos problemas pessoais. Embora ir para a praia é um compromisso pessoal. Cada um escolhe seu compromisso pessoal, né? E acabou gerando aí um certo desconforto na direção gremista. O Tricolor, na sua volta, aplicou uma multa, segundo o próprio clube, uma multa alta, né? Mas essa multa em relação ao comportamento muda alguma coisa? E eu acredito que tu vai poder falar bem sobre isso, Franco. O que eu vou dizer, né? Isso tudo acabou sendo exposto e acabou aparecendo evidentemente que em decorrência da situação que o Grêmio se encontra, né? Se o Grêmio tá lá em cima, pontuando entre os 4 lá, esse fato ia passar batido, né? Então, o fato do Grêmio estar lá embaixo, o Soteldo não ter vindo, que, né, ele já traz um histórico, a bagagem do Soteldo não é boa nesse sentido, né? O extracampo dele é complicado. O extracampo, e o Grêmio, quando trouxe, já sabia, né? E o Renato também meio que assumiu essa posição de, não, deixa comigo que eu consigo ajeitar. E até então estava conseguindo, né? Então eu acho que veio aparecer esse fato em função do momento ruim. A multa é de praxe já dentro do futebol, né? Caixinha, chegou atrasado, tem caixinha, que isso acaba não sendo divulgado muito, né? Então, como eu disse, veio esse fato do Soteldo não ter se apresentado no momento correto, no dia correto, alegou problemas pessoais, aí veio uma foto dele na praia, enfim, mas era um atleta que já sabia, né? O Grêmio, quando trouxe, já sabia do histórico dele, e o caixinha é uma coisa que já está instituído dentro do futebol, por atraso, por falta, já tem ali, né? Vocês já pararam para pensar que, de repente, o problema pessoal dele fosse falta de vitamina D? Que uma falta de vitamina D é um problema. É um problema. Nós estamos aqui, Rio Grande do Sul, tempo chuvoso, nublado. De repente, não, eu tô com tá faltando vitamina D, eu vou lá. E aí, Venezuela, né? Não sei qual lado que ele tá, mas de repente ele tava lá, Caribe, logo ali, aquele mar bonito. Aquelas praias. Mas o Soteldo, como disse o Franco, né? O histórico dele, extracampo, é complicado. Né? Ele no Santos, quando o Santos ia cair, ele simplesmente não queria mais jogar. Né? E a diretoria trouxe sabendo desse problema. Tem jogadores, né? Tem alguns jogadores que eles carregam já esse estigma de serem ruins, extracampo, e que no momento mais impróprio eles vão mostrar esse problema. Aparece, né? Aparece. O que eu vi na imprensa gaúcha essa semana, dele não ter... A reclamação com relação ao Grêmio, né, a diretoria, né, que o Savarino voltou da Venezuela, voltou da Copa. Chegaram a voltar juntos? Não? O Não. elenco todo voltou? Foram liberados juntos, né? Tá, Savarino voltou, chegou, jogou e fez gol. Né? O Cristaldo voltou e jogou. E eles liberaram o Soteldo. Né? O Vidiaçante também. Pois é. Então, uma das críticas da imprensa gaúcha essa semana com relação ao Grêmio foi isso. Por que não mandaram voltar, como fez o Botafogo?
de repente foi uma falta de... E olha que a situação muito diferente de um clube para outro nesse momento, né? Mas foi falta de gestão, de gerenciamento da diretoria, de ter liberado. O problema que ele apresentou, que ele teoricamente teria para resolver, foi algo que realmente valia a pena o Grêmio precisando de alguém como ele para jogar. Valia a pena liberá-lo, né? Eu não sei, eu acho assim, ó, Franco, a multa não resolve o problema. Não, claro que não. Não resolve. Eles ganham muito. Mas pelo menos assusta. Eu acho que não também, porque também tu tem uma impossibilidade jurídica de fazer de aplicar uma multa mais severa a ponto de afetar. O que deve ser ali? 10, 20%? Não tenho nem ideia, assim, mas... 10, 20% do salário desse cara, não dói, não coça. E é uma coisa que vai acontecer se tu estiver atrasado também, tu vai acabar pagando. Acaba não resolvendo. Mas o problema maior que eu vejo, assim, primeiro a direção confiou muito no atleta quando ele apresenta e expõe que tem um problema pessoal, né? Então eles acredito que não entraram nesse mérito e confiaram no atleta e liberaram. O problema maior que eu vejo é numa punição, o Grêmio precisando, tu vai tirando ele do time com uma punição um pouco mais severa, tu vai estar punindo o time, né? Exatamente. O clube. É um momento porque que você... é um momento que tu precisa dele, é um atleta que é acima da média no time do Grêmio, né? Que o Grêmio depende muito dele, precisa dele, e ele ultimamente estava fazendo punir talvez seja uma punição pro clube, falsa no sentido pro que time. vai te prejudicar. Ele não só ele diretamente. Porque ele está emprestado, não está? Tá, até o final do ano. Final do ano, o Grêmio permanecendo ou não, ele vai embora. Para ele não. E essa questão é muito, muito importante o Franco levantar essa bola. 2014, Botafogo. Mandou embora numa tacada só Bolívar, Emerson Sheik, Edilson e o Júlio César. Lateral esquerdo. Mandou os 4. Eu lembro. Salários atrasados, mandou os 4 embora no momento que a gente mais precisava. Conclusão, 2015 jogando na segunda divisão. Né? Então, realmente é o tipo de punição que você pode punir mais o clube do que o próprio jogador. Né? É difícil, né? É complicado. Porque tu quer atingir ele, mas ele é um ativo do clube. Na verdade. Ele é um funcionário. Acaba por maior ou menor que seja a sua qualificação como profissional, ele ainda é um ativo do clube. Claro. E ele não... Bom, ele é um bom jogador e tal, mas semana por acaso eu vi uma... sobre o Romário, né? Depois da Copa de 94, que todos os jogadores ganharam 10 dias, ele ficou 20 dias no Brasil, alguma coisa assim. Não, 30, ele ficou 60 e tal. E quando ele voltou, o Cruyff falou com ele, os caras não gostaram e querem uma reunião contigo. Ele falou, não tem reunião nenhuma não. Não, eles querem isso aqui. Fizeram a reunião. E aí eles começaram a cobrar dele, por que ele não se apresentou, né? E no final ele esculachou todo mundo, eu sou campeão do mundo. Você holandês é o quê? Você perdeu pra mim. Você não sei o que e tal. E eu não jogo mais aqui, foi embora. Né? Foi quando ele foi pro Flamengo. Então, assim, não é a solução, neste momento, não é a solução você mandar embora, você afastar do grupo. Agora você tem que botar em campo e cobrar dele. Claro. Cobrar. Tu vai jogar e agora você vai resolver o problema que você me criou. Eu quero que você deixe o sangue em campo. Não, e esse problema ele trouxe para ele, né? Ele trouxe para ele. O Grêmio, num momento difícil, ele faz o que faz. É evidente que a cobrança da torcida vai ser mais forte para ele do que seria se ele não tivesse feito isso, né? Então ele traz um problema para ele mesmo também, né? É um jogador que ele não é ruim, não é um jogador ruim, ele não é um craque. Eu tô dizendo assim, na seleção dele, sim, ele é um craque. Mas... Para futebol brasileiro, para padrão de futebol brasileiro, ele é um cara bom de bola. Ele é um bom jogador. Bom jogador. E só tem essa repercussão por ele ser um bom jogador e o Grêmio depender entre aspas, né? Precisar muito dele, Precisar muito dele. Então, se fosse um jogador abaixo da média, ruim, e que o Grêmio tivesse outro na posição que fizesse o que ele faz ali, né? Isso daí ia passar batido, exatamente. E ele, pelo menos no período em que esteve jogando, representou muito bem. Eu não lembro, e vocês podem me corrigir, eu não lembro de uma partida que ele foi mal. Ele pode, jogou por bem, exemplo... até ele se machucar. Até ele se machucar, ele vinha muito bem. Muito bem. Era um dos melhores jogadores do Grêmio. Depois da lesão, ele demorou um pouquinho para voltar. Ele não
voltou como ele estava, né? Mas ele estava numa ascendente, eu vejo assim. Mas tu não acha, por exemplo, assim, ó. Sim, vamos imaginar que antes da lesão ele estava jogando 10. Sim. Um futebol acima da média, até para ele mesmo. Pós-lesão ele diminuiu. Mas eu não acredito que essa diminuição tenha sido de 10 para 13. Não caiu tanto. Eu acredito e vejo que Sim. diminuiu sim, até porque só quem se lesiona sabe que tu tem um medo, de correr, de fazer arrancada, de esticar muita perna. Mas eu vejo um decréscimo pequeno. Claro, não. De 10 ele virou 6. Sim, sim. Não, ele em relação a ele, esse decréscimo, claro que foi bastante, né? Porque ele vinha lá em cima, né? Ele vinha lá em cima. Esse decréscimo mais em relação a ele, mas eu concordo plenamente contigo. Esse decréscimo, no geral, foi pequeno. Sim. O Soteldo, ele, assim como alguns jogadores do elenco, o Diego Costa é um exemplo dele, é um exemplo disso, é um jogador que agrega muito e faz sim falta o tricolor. Saindo um pouquinho do tricolor de Porto Alegre, vamos falar um pouquinho do Colorado, o grande rival do Grêmio. Essa semana chegou ao fim o ciclo pela segunda vez do técnico Kudê, e agora o Colorado hoje está sem técnico. Foram 2 passagens onde, nesse segundo momento, ele deixou o clube na metade da tabela e, ao mesmo tempo, com o primeiro jogo da Copa do Brasil, não teve um bom resultado. Fim da história. E agora? Difícil, né? Como a gente estava conversando antes, essa decisão da direção me causou surpresa, assim. Eu acho que essa demissão, em meio a uma decisão de segmento na Copa do Brasil, né? Eu esperava que já fosse anunciado um novo nome, que já tivesse isso na manga e só esperando o pior, mas não. Essa direção afasta, demite o treinador e não aponta ninguém, né? Quem vem? Agora a gente fica nessa. Eu acho que o ideal era ter esperado o segundo jogo? Eu acho que sim. Espero o segundo jogo. Independente da eliminação? Independente da eliminação. Por exemplo, se passasse, mantinha-se ou tirava? É a convicção da direção, né? Tu vê que ele não tem nenhuma. A direção tá sem convicção nenhuma. Exatamente. Porque se espera e passa, ele fica. Com certeza. Tá. Agora, não espera, demite e não aponta ninguém, não traz ninguém, o que pensa? Qual é o pensamento da direção em relação ao clube, né? É difícil. Eu acho que foi desacertada a demissão nesse momento. Eu concordo. Eu acho que entre decisões, né, de uma Copa, né, eles tinham que ter pensado um pouquinho. Vamos aguentar até sábado, vamos ver o que vai dar no sábado. Pô, deu certo na Copa, poderia demitir porque não está dando certo no Brasileiro, mas pelo menos garantiu a Copa, a vaga para continuar na Copa. Eu achei também a decisão muito estranha, eu acho que eu até ouso falar que foi sem pensar, né? No calor das vaias do estádio, né? Aquela coisa, né? O presidente do Inter jogou para a torcida, né? Eu vou mandar embora. Conversou com ele, que são amigos, né? Eu vou te mandar embora porque o pessoal tá vaiando aí e tal. Mas eu não acho que foi também acho que não foi uma decisão acertada, não. Tinha que esperar resolver. Passa o jogo de hoje. Se classificou, maravilha. Então vamos seguir adiante. Porque exatamente isso, você tem que ter um nome. E não tem nome nenhum. Estão falando em Roger. Eu não acredito que o Roger saia do Juventude para vir pro... Normalmente ele costuma cumprir os contratos dele, né? Exatamente por causa disso. Ele tem uma característica do Roger que ele só sai se ele for mandado embora. Ele não larga trabalho no meio, né? O Muricy era assim. Também. Muricy rejeitou a seleção brasileira para ficar no Fluminense, né? Então, assim... O do Fortaleza, Vojvoda, ele sequer abre conversa se não tiver com o contrato. É uma questão de caráter, né? Eu acho bacana isso. Eu acho muito difícil que o Roger venha. Então, hoje eu já ouvi falar em Diniz. Trocar seis, então é melhor ficar com o Kudê. Né? O Diniz todo mundo já sabe como ele joga, então não resolve. Eu achei muito fora de tom, muito fora de hora e não sei. Vamos ver o que vai dar hoje à tarde, né? Daqui a pouco, né? 4 horas começa, né? Daqui a 1 hora a gente vai ver o que vai sair disso daí. O que tira de bom do Kudê? O que tira de bom do Das Kudê? duas passagens.
Eu vou deixar tu opinar e eu tenho uma coisa que eu quero trazer. E daí vocês podem dizer o quanto isso agregou ou não nessas duas passagens. Eu particularmente, eu não gosto muito do Kudê, né? Eu não gostava muito do Kudê. A minha paciência com ele, assim, se esgotou quando... Na outra vez? Não, quando no jogo contra o Fluminense lá no Rio. Que o Inter tava com um jogador a mais, ganhando de 1-0, vai pro segundo tempo com um jogador a mais, ele desmancha o meio campo do Inter. Ele tira a Patrick, tira a Arangues. E, cara, o jogo poderia ter sido resolvido lá no primeiro tempo. Para mim, ali... Na época era dito que ele deveria, naquele jogo, ao invés de se preocupar em manter o resultado, né, buscar mais gols para trazer para Porto Alegre. Exatamente. Decidido. Que ele teria dito que estava preservando o Patrick e Arangues para o segundo jogo, mas mata o jogo lá, né? Então, para mim, a minha paciência com o Kudê terminou naquele jogo. Você num jogo daquele, né? Você sabendo que é um mata-mata, você tá ganhando do adversário na casa dele, você tem que partir para cima, a pressão é do adversário. E outra, né? Tem que fazer gol, azar do adversário. Vicente, tu tem o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, né? Pois é, vai preservar quem? Tinha um jogador a mais? Eu não lembrava. Porque você podia preservar o Samuel foi expulso. Samuel foi, né? Numa entrada no Valência, pode ser? Pode ser, eu não lembro também. Mas foi no primeiro tempo. O Inter tinha o segundo tempo inteiro jogando com a mais, estava jogando bem. Sim. Ele acabou meio. E não precisava, e com esse um a mais, o time por exemplo, o meio que ele quis preservar, né? Somente o meio de campo. O meio campo do Inter não precisava mais correr tanto. Podia revezar na corrida ali, já que tinha uma... Não, aí o cara vai e mexe totalmente errado, desmanchou o time todo, e quando foi aqui no jogo aqui, foi tudo aquilo que nós vimos, né? Mas é consequência de lá já, né? Pra mim, né? Então, assim... Então, o que traz... O que ele tá respondendo a tua pergunta, acho que é o que não fazer, né? Pra mim, ele depois agora se perdeu também, porque vamos pontuar o Fernando, que jogador volante, Europa o tempo inteiro, consagrado na posição dele, ele vem para cá e joga de zagueiro. O zagueiro ele bota numa lateral. O último jogo, o Wesley, que todo mundo sabe onde é que o Wesley rende, nas extremas, trazendo para o meio, ele centraliza o Wesley. Então, o Kudê fez tudo isso, então vamos fazer tudo diferente. Eu acredito que hoje eu nem vi a escalação, não deu tempo, mas, cara, bota os jogadores nas posições dele. Quem inventa, o inventor. Quem inventa, inventa. Não querendo fazer um comparativo, até porque cada um tem a sua individualidade, mas o Kudê, na outra passagem, né? Ele não fazia muito isso de pôr... Para não dizer que ele não fazia, só tinha o Zé Gabriel, que era um volante. Que ele botava de zagueiro. Mas todo o resto do elenco, ele dificilmente tirava das suas posições. Tanto é que quando ele saiu, estava em primeiro. Mas também ele reclamava muito de falta de peças, né? Lembro, ele falava do elenco curto. Né? E estava fazendo o primeiro trabalho fora também, né? Então ele não podia inventar muito, né? Pode ser. Até não tinha nem como confiança, talvez, para arriscar isso aqui. E nem respaldo para daqui a pouco estar inventando do jeito que ele estava inventando. Ainda não divulgaram a escalação. Eu tenho esse ponto que eu queria trazer, assim, de positivo e de negativo, né? Isso de escalar errado, eu sou um defensor de não fazer isso. E eu sempre cito o Renato como exemplo, porque existe esse dado, nós falamos em um dos programas que, inclusive, não sei se chegou a ver, Franco, que desde 71, na sua história do Campeonato Brasileiro, existe um estudo no qual o Renato é primeiro, do jogador que mais escalou fora de posição na história do brasileiro. E essa média existia, o número é 3. Nos 11 titulares, uma média de 3 jogadores nunca estão na sua, com o Renato não no Grêmio. É muito, né? É muito. Cara, já dá uma desequilibrada. Tu imagina manter uma média de 3. E o Kudê não fazia isso. Eu tenho a impressão que agora, e daí por isso que eu digo, não fazendo uma comparação, mas trazendo esse dado, que o Kudê tem feito muito isso. E ele não fazia na outra passagem. Isso é muito característico do Renato, de pôr fora de posição, prejudicar o jogador indiretamente, por um 10 de criação na ponta direita. Ele fez isso com o Cristal do ano passado inteiro, e outros jogadores. Mas trazendo algo do Kudê que eu ia explicar, e vocês podem corrigir, eu tenho a impressão que o Kudê trouxe para o Brasil a intensidade, que depois, agora o Diniz, por último, também fez no ano passado com o Fluminense e conseguiu fazer os jogadores correr. Por exemplo, na primeira passagem e na segunda,
Tu pode sim reclamar, por exemplo, que o Inter não tem boa finalização. Sim, não tem. É um time que cria muito, o Internacional cria muito. Normalmente no mínimo, dobra até 3 vezes mais que o adversário nos jogos no Beira-Rio ou no Rio Grande do Sul. Porém, a finalização, sim, ela é deficiente. Ela é um clube que cria muito, mas quando finaliza é muito incompetente nessa função. Porém, a intensidade existe. O torcedor colorado que não gosta do Kudê por qualquer motivo pode reclamar do jogador posto fora de posição, pode reclamar dos gols errados, que cria muito, mas não pode reclamar de intensidade. Eu acredito que o Kudê trouxe isso para o Brasil e revolucionou na primeira passagem, tanto que era dito para os outros clubes brasileiros que o treino era intenso, os próprios jogadores diziam que não... O Yuri Alberto, num podcast, fala isso, por acaso, que era absurdo, assim, a intensidade Mas do aí, treino. Marciano, aí entra aquela questão que a gente bate sempre, né? Eu sou favorável ao futebol intenso, futebol de marcação, marcação alta, sou favorável a isso. Mas é aquilo que eu sempre bato, o elenco do Inter é um elenco envelhecido, não é ruim, mas é um elenco envelhecido. Se você quer cobrar intensidade, é o que está acontecendo com o Fluminense. Né, de certa forma, que está acontecendo com o Diniz. Você vai cobrar a intensidade dos caras que já estão com a idade, né, não estão mais em condições físicas para correr do jeito para fazer tudo. Então, isso aí começa a falhar, né? Então, aí falta análise do treinador. Peraí, eu gosto de jogar assim. Mas eu tenho peça para isso. Pô, imagina o ponta esquerda do Fluminense, que é o Keno, ele tem mais de 30 anos. E não é mais o Keno do Santa Cruz, o Keno do Atlético Mineiro, o Keno de outros clubes que tinha intensidade. O novo treinador do Atlético Paranaense tem 32 anos, é mais novo do que o jogador de linha. 80% do time do Fluminense. Então, tu vê, é bonito jogar assim, mas você tem que ter material, como disse o Franco. Eu quero aqui, ó, marcação alta, todo mundo marca, todo mundo defende, mas aí dá 15 minutos de jogo, os caras já estão na exaustão. E você treinou assim a semana inteira. Mas nessa segunda passagem eu não vi muito isso também, dessa intensidade toda dele. Eu vi menos. Não, por isso que eu digo, eu acho que ele trouxe numa primeira passagem essa intensidade que não havia no Brasil, especificamente, né? Ainda mais no Rio Grande do Sul. O Inter sempre foi um time mais técnico que o Grêmio, né? Se via muito isso no Grêmio, raça e disposição. O Inter sempre foi um time muito técnico. Eu acho que ele trouxe pro Inter nessa primeira passagem isso, e eu senti falta nessa segunda. Eu tenho a impressão que ele quis cair mais pra parte técnica e não tanta intensidade. Mas é difícil tu fazer isso com jogadores com uma idade mais avançada. Principalmente ali, se tu pegar hoje o meio-campo do Internacional, normalmente tem jogado Bruno Henrique, Arangues e Alan Patrick. É um meio-campo muito envelhecido. Sim. Tecnicamente, isso não se discute. Os 3 são titulares no Brasil inteiro, possivelmente. Talvez não no Flamengo e no Palmeiras. Mas hoje no Brasil, nos outros 18, eles são titulares, tirando o Internacional 17. Mas é difícil tu manter a qualidade. 90 minutos ou mais a intensidade com essa. Aí talvez, e daí isso, claro, os técnicos dos seus clubes têm que fazer, talvez tu abrir mão da qualidade para ganhar na resistência. Mas o Fernando de volante talvez não tenha tanta técnica. Eu tô chutando, isso não é uma opinião, é só um exemplo. Mas ele vai correr 80 minutos. O Arangues é muito mais qualificado, mas ele vai correr 60. Então daqui a pouco tu tira o Arangues e bota o Fernando, e no segundo tempo, quando tu precisa ganhar qualidade, às vezes para matar o jogo, ou às vezes para empatar num desespero, tu bota uma técnica para chegar no Wanderson, no Wesley, no Alário, no Borré, no Valência, com mais qualidade que talvez o Fernando não te entregue. E daí isso é a leitura do técnico. Sim. Talvez entender que sim, a qualidade, uma idade avançada, talvez tu tenha que abrir mão. E não necessariamente manter os 3 ou os 4 do meio campo, seja por ataque, seja por meio campo, seja para defesa. A defesa também pode acontecer isso. Não adianta ter 2 zagueiros muito técnicos. Fluminense vai ser possivelmente a zaga titular vai ser Thiago Silva e Felipe Melo. Tecnicamente não se discute a qualidade dos dois, mas os dois já têm uma idade mais avançada. Se tu pega um time mais jovem, a correria do time mais jovem e que talvez não tenha tanta qualidade técnica vai sobressair a eles pela idade. Então acho que isso vai muito do... o que eu tenho visto, por exemplo, a gente falando em time com qualidade técnica inferior, né? E Atlético Goianiense. Atlético Goianiense é correria. Se tu pega um jogo contra eles com a zaga envelhecida, um meio de campo,
tu vai tomar E é isso que é irônico, É. eles vão dar trabalho. Mas tecnicamente nenhum Hum, é acima da média. Esses zagueiros mais pesados, mais velhos, assim, tu precisa de uma proteção maior, né? Proteção maior. E aí cabe ao meio campo, né? Claro. E aí, se você não tem esse meio campo, consegue ir e voltar. Aí acaba prejudicando eles mesmo, Sim. né? E agora, tu citou ali, Franco, um pouquinho anteriormente, ele citou sobre não ter um nome hoje no mercado já disponível, né? Aliás, disponível tem, mas não tem ali o ficha 1 já pronto, né? E o Internacional passa por esse momento de ter demitido o Kudê e não ter pensado num próximo nome, ou estar pensando somente agora. Independente de quem for vir agora para o Colorado, qual o parâmetro? Não vamos dizer que vai começar do zero, né? Para colocar a casa em ordem, mas eu acho, voltando nessa tecla, cara, simplifica que simples fica. Começa colocando os jogadores nas suas posições. Aí tu já parte assim. Porque em termos de elenco, como todo mundo já sabe, assim, o Inter tem um bom elenco, tem substitutos, não tem só um time, né? Porque muito tempo o Inter e o Grêmio tinham só um time. São jogadores que já estão há tempos no Inter, já se conhecem, exatamente, né? já se conhecem. É. E é por isso que eu acho que o Kudê deveria ter extraído mais, né? Desse grupo. Esses jogadores não estão formados há pouco, né? E trouxeram peças, tipo, tu tira um Bruno Henrique, tu bota um Arangues, continua no mesmo nível. Tu tira o Valência, que talvez não tá um pouco acima, mas o Alário, Borré, entendeu? Cada um na sua posição vai se manter, não vai cair, né? O próprio Wesley e Wanderson, que são dois pontas também esquerdas ali. que jogam pelos o lados. Que tu botar, tu vai bem. Então o parâmetro é colocar as peças nos lugares certos, já se conhecem e dar sequência, né? Um técnico mais experiente ou um novo? Cara, eu, por exemplo, os nomes ventilados aí, né? Um dos nomes ventilados, o Roger. Eu acho que o Roger ele faz o Juventude jogar com intensidade, não vai funcionar no Inter também. Por essas questões que nós já falamos aqui, né? Talvez Diniz também não? Diniz também Porque não. é a mesma linha de mesma intensidade, linha, né? e o Diniz é um cara que todo mundo já sabe o tipo de jogo que sim. ele faz. Então já tá manjado. Se você jogar estudar a escalação dele, você ganha dele fácil. Não sei, eu não... Tem nomes por aí, né? Tem gente no mercado. Eu tava conversando com o Franco no caminho. Abel seria um bom nome pela mística. Pela mística que ele tem com o Inter, né? Não sei se... Mas eu acho que seria uma solução. Será que é o Beltré, né? Acho que não estava querendo mais. Não tá querendo, né? Você tá com problema de coluna. De coluna. E aí não estava tentando evitar viagens, que seria desgastante para ele. Mas ele foi bem quando assumiu no lugar do Kudê, por último. Claro. Sim, foi vice-campeão brasileiro. E o problema maior também do Abel nesse sentido é que essa direção deveria ter dado a sequência quando ele foi bem. E quando eles assumiram, acabaram tirando ele. Eu acho que não vem também... Pode ser um dos fatores para ele não vir isso, né? Sim, exatamente. Né? Ele foi preterido por essa direção, né? E agora vão chamar ele. É difícil, não sei se viria. Não vejo um bom nome no horizonte. Eu ouvi falar no Odair, que eu gosto muito do Odair, mas acho que tá lá fora. O Odair, para mim, fez todas as etapas de um bom técnico. Claro. Ele passou por todas as categorias de base, todas as seleções de todas as categorias e assumiu um time. Que ele já estava inserido naquele clube. Para mim, um bom treinador, e eu tô falando a parte não de gestão, eu tô falando a parte técnica de um treinador. Para mim, esse é o caminho. Tu faz todas as bases, tu faz todas as seleções, tu entra num clube, que tu já esteja dentro. Para mim, esse é o caminho. Mas não deu certo. Bom, aí entra um problema que talvez não seja só do Odair, que é um cara muito técnico, que entende a técnica da coisa, a parte tática e sabe chegar no jogador e dizer, tu vai fazer isso. Isso aí tu viu... O jogador não fazer. Aí são duas coisas diferentes. E corroborando com o que tu tá falando, aquela época que o Odair estava como treinador do Inter, nessa linha de que passou pela base, quase toda a comissão técnica do Inter era assim. Treinador de goleiros veio da base, o preparador físico veio da base, o fisiologista era da base, 2017, o fisioterapeuta era da base. Então, todo mundo seguia essa linha e estava inserido dentro do contexto. Bem, né? Foi 2017 que ele estava... Confesso que eu não lembro. Eu não lembro exatamente o ano, mas eu lembro que a comissão técnica... Não foi na época da segunda divisão que ele treinou o Inter? Eu acho que não. Que quando o Inter caiu, o Inter trocou de treinador umas 3 vezes e terminou com o Lisca, né? Foi. Não, mas passou o Zé...
O Zé Ricardo, acho que na segunda divisão. Também. Acho que não chegou a ser da época do Odair. Não lembro, eu realmente não lembro agora dessa informação. Mas não temos um nome, né? Não tem nome. Se ventilou alguns, mas oficialmente estamos falando com o fulano, não tem. Silvinho que levou a Albânia para a Eurocopa. Tô falando nele mas também. O Silvinho não fez. Eu tô falando. O Silvinho não fez um trabalho ruim no Corinthians. Eu vejo que o Silvinho tinha o mesmo problema do Odair quando tava no Inter. É o cara muito tático. Porque assim, vamos lá. Tu tem o gestor que vai chegar assim, cara, ó, tu tem que fazer isso aí, tu tem que correr assim. E o cara, tá bom, eu vou correr assim. E tem aquele que vai dizer assim, ó, só vai correr assim se o meu meia abrir, se o meu centroavante recuar. É muita informação. Tu precisa de uma leitura maior, né? E tem jogador mais inteligente. Né? Então, tipo assim, tu pega o Abel Ferreira, o Jorge Jesus, ele pegou e disse, ó, tu vai fazer assim. Se o cara teve qualquer dúvida, ele vai pegar e vai dizer, ó, vem cá, eu vou fazer, fulano, corre tu e eu vou te ensinar. E tem aquele que vai dizer assim, ó, cara, seguinte, ó, corre lá, irmão, o que der de bom tu faz ali. E não vai dar certo. Porque isso vai funcionar até o momento que o cara for motivado para correr até lá por ti. Só que acaba quando tu precisa de inteligência para fazer não correr mais só assim, que é o que eu digo com o Renato. A motivação do Renato acaba quando ele precisa de inteligência. Porque o jogador vai correr pelo Renato até o momento que ele vai precisar de ser inteligente para ganhar de um sistema adversário. E ele não vai conseguir fazer isso. E é uma coisa que eu sempre falo do Renato. Aí a mão do treinador que estudou o adversário. Que estudou o adversário. Por isso que é muito fácil tu ter essa leitura de quando tu vai jogar contra o Renato. Tu sabe que ele vai mandar o cara correr lá, e se tu fechar essa corrida, não vai sair mais nada. Porque ele não vai conseguir fazer a leitura, e não tem problema ele não ter isso, é de cada técnica. O Renato, ele tem uns lapsos disso daí, dele fazer o certo, né? Sim. Né? Mas a maioria das vezes ele erra. Mas tem o Botafogo e Grêmio ano passado no Rio, ele fez isso. Tanto é que ele botou Ferreirinha e Luizito ganharam o jogo, né? Sozinhos, né? Mas é raro ele conseguir ter... Eu não vou chutar nome para treinador do Inter, não. Eu acho que foi tudo errado que fizeram. Eu também concordo. Então vamos esperar. Deixa para quem tá lá, né? Deixa para quem tá lá. Que quem vier talvez venha muito bem. Ou não, vamos ter que esperar. Vamos ver o que vai sair disso aí, dessa lambança toda aí, o que vai sair. Eu confesso que eu tô curioso também. Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, saindo um pouquinho da região sul do Brasil, vamos falar um pouquinho de futebol nacional. A tabela da Série A agora, depois dessas 15 rodadas mínimas aí, tem uma briga na zona de rebaixamento, uma briga na zona de classificação para Libertadores. Tem o meio de tabela ali também. Tem muitos clubes que estão surpresos com as suas classificações. Uns mais, outros menos. Pergunto, em relação a isso, a quantas anda a classificação? Tá todo mundo no seu devido lugar ou tem alguém no lugar errado? Eu acho que na parte de cima da tabela tá mais ou menos dentro do esperado, né? A parte de baixo é que tá trazendo um pouco de surpresa, assim. A gente, Fluminense, ainda que seja um time envelhecido, como o Vicente falou, mas é um time que foi campeão da América. É um elenco bom. É um elenco bom, tem bons jogadores, foi campeão da América, né? Há pouco. O que me causa estranheza, surpresa, é na parte de baixo mesmo, né? A parte de cima eu acho que pode ter uma variação um pouquinho maior, talvez o Atlético Mineiro suba um pouquinho mais, pelo São Paulo, pelo que tem, São Paulo, que Inter, tá vindo. Que se mudar, se melhorar e tal. Cruzeiro que tá chegando. Também. Pô, e o Cruzeiro investindo muito, né? O Cruzeiro investindo sabe, pegando o gancho do Cruzeiro, que eu até não ia falar, mas agora que tu citou o Cruzeiro, Franco, o Cruzeiro com o Ronaldo não tinha contratações. E agora que não é mais o Ronaldo, tá vindo muita gente. Mas muita gente. Mas muita. Agora nessa última janela, nesse último anúncio vieram 7 de uma vez só. E agora o Ronaldo, que até então todos nós sabemos quem foi trocado pelo dono dos mercados. BH. E me surpreende, porque embora contabilidade e o lado financeiro nunca foi meu forte, mas eu acho que o Ronaldo, pela lógica e patrimônio, teria mais condições que o dono do mercado. Dizem que o mercado BH é uma rede gigantesca em Minas, mas mesmo assim eu acho que... mas é que o Ronaldo estava preocupado com números, né? Sim. Aquele era um negócio, não era uma paixão, né? Não era e daqui a pouco,
Não E conheço o dono do... o dono do supermercado BH é cruzeirense. Não, só pode ter, né? É meio, cruzeirense. é meio mecenas, né? Sim. Meio mecenas, né? Então, com certeza, tem aquela paixão, tem o dinheiro que poderia... que não tá vendo como um negócio, né? Talvez não esteja vendo como um negócio, e sim como a paixão, né? E aí tu Aí dá mais certo, talvez. não sei se dá mais certo, mas tu investe mais, né? Tu deixa de ser mais cego, assim, no sentido de que tu passa a ser mais coração e menos cérebro. Exato, exatamente. É nesse sentido, né? Acho que funciona. Não existe certeza, né? Não tem. Mas e dentro desses 7 nomes que tu colocasse, não são 7 nomes quaisquer. Qualquer né? Não, a gente... Sim, eu vou desfazer de um nome. Desfazer é não denegrir o futebol, mas eu acho que do 7 é o menos qualificado, talvez, que é o Matheus Henrique. Não é ruim. Sim. O Matheus Henrique foi o que foi do Grêmio. Era o que era do Grêmio. Da Copa do Brasil, Libertadores. Eu acredito que ele seja o menos qualificado. Eu não estou dizendo que ele é ruim, mas eu acho que se pegarmos o 7 e elencarmos do mais qualificado ao menos, eu acho que o Matheus Henrique talvez, é o menos melhor. Menos melhor. Mas é um bom jogador também. É um bom jogador. O Wallace, que saiu do Grêmio, ficou o tempo todo na Europa, difícil. Eu lembro de muitos clubes falaram o nome do Wallace e não tinha como vir, né? Pelo salário que estava ganhando e tal. Então ele traz o Wallace, traz Matheus, Caio Jorge, o Cruzeiro traz penca de jogadores e com nome, né? Então eu acho que também é um clube que vai subir. Assim como o Vicente falou, São Paulo, Cruzeiro, acho que o Atlético também, pelo elenco que tem, tende a subir. Eu acho assim, a parte de cima, eu acho que alguns outros vão chegar ali, né? Mas era mais ou menos esperado quem está ali. Flamengo, como sempre, né? Palmeiras, Botafogo, que reforçou bastante o elenco dele. Os 5 primeiros. Botafogo, na ordem. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Bahia, São Paulo. 5 primeiros. Aí você veja aqui, dos 5 primeiros, quem mais investiu? Botafogo e Bahia. Botafogo. E agora eu posso pôr o Cruzeiro. Não, mas o Cruzeiro tá em sexto. Cruzeiro, tá dos 5 primeiros. Cruzeiro tá encostado. Tá certo. Tá encostado. Então, assim, ó, na parte de cima da tabela ali tá mais ou menos dentro do planejado. Tá? Até o 10º ali, até o meio da tabela, tá mais ou menos dentro do planejado. Dali para baixo é que o negócio tá estranho, né? Porque Fluminense, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, vice-campeão carioca, né? Tá ali pendurado, né? Se o campeonato acabasse hoje, ele seria rebaixado com o menor número de pontos que um clube já foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Grêmio, campeão gaúcho, um elenco bom, mas que nada dá certo. Atlético Goianiense é aquele time que ele vem ali, não desrespeitando, obviamente, né? A gente sabe que é aquele time que ele vem para fazer uma campanha para não cair, mas se cair ele vai lutar para subir de novo, vai passar mais 1, 2 anos. Esse é o histórico dele, né? Esse é o histórico, esse é o movimento. E o Corinthians, né? Que também não se consegue... o Corinthians está na situação do Grêmio. Não existe uma explicação plausível para o que está acontecendo. Ver o elenco do Corinthians é um elenco muito bom, jogadores muito bons, né? Mas você não consegue explicar o que está acontecendo ali. E é aquilo, né, que a gente vai... Já falei, né, o Corinthians não sei se tu vai tocar no assunto, mas é um time que virou caso de polícia, né? Então, é investigação de corrupção, invasão de torcedores, debandada de jogadores, cancelamento de contrato de patrocinador. Então, entra na questão da administração do clube, né? A bagunça chegou a tal ponto que pode jogar o Inter para a segunda divisão mais uma vez. Corinthians. Corinthians. Virou uma bagunça tão grande que pode jogar o Corinthians para a segunda divisão de novo, se continuar do jeito que está. O problema desses clubes que estão na parte de baixo é com quem eles têm que brigar para não cair. Porque um time desses que estão ali nas proximidades, quem está ali próximo? Vitória, Cuiabá. Acima na ordem: Cuiabá, Vitória, Criciúma e Juventude. Cuiabá, Vitória, Criciúma e Juventude. Então, e Inter. Esses times têm que... mas o Inter tem 2 jogos a menos, né?
E de alguns tem muitos que tem 16 jogos já. Tá com 13, né? O Cuiabá, por exemplo, tem jogo a menos. E eu não sei se o jogo... Agora, o gremista que não me escute com maus ouvidos. Eu acho que os jogos do Inter, que estão atrasados, são mais fáceis ou menos difíceis que os do Grêmio. Os Não, jogos o Inter vai ter um jogo que Porque o foi Grêmio adiado é agora. Atlético Mineiro O Inter e teve um Cuiabá. jogo... O Inter Talvez ganhe do Cuiabá. teve um jogo adiado agora contra o Flamengo, né? Sim. Ah, é verdade. Vai ter uma pedreira. Por isso que são pedreira. 13. São 3 jogos. Mas esses times que estão ali embaixo, eles têm que brigar com esses times aí de Cuiabá e tal, Criciúma. que não tem nada a perder. Não. O que eu digo da Série B, um time grande jogar a Série B é o pior inferno da vida, porque você vai pegar a cara que se ele perder de 6 ou ganhar de 1, para ele está no mesmo. Né? Então, é muito complicado, porque esses times ali vão fazer de tudo para se agarrarem, para ficar na primeira divisão, e aí complica a vida de quem está lá embaixo tentando sair do buraco. Eu acho muito complicado essa situação dos que estão ali embaixo. Eu vou fazer uma pergunta e daí fica a critério de vocês, Franco e Henrique, escolherem o motivo ou o fundamento, certo? Na ordem, novamente, Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense em último, certo? É justo esses 4 estarem? Fica a critério de vocês o quão justo ou o porquê da justiça. Mas é justo esses 4 estarem na zona? O futebol não tem muita justiça, assim, né? Mas, cara, não deveriam estar onde estão, né? Por isso eu coloco que pra mim a surpresa a parte de baixo da tabela, né? Como o Henrique falou, o Grêmio tem um bom elenco, Fluminense bom elenco, Corinthians bom elenco, né? O Atlético Goianiense esforçado, tá ali. E a gente vê um pouquinho acima, daí sim, Criciúma e tal. Então, não por justiça, se a gente vai pensar no sentido da justiça, eles não estão ganhando, né? Não estão fazendo por onde, não estão fazendo por merecer. Por essa, talvez é justo. Por essa, se a gente pensar nesse aspecto, sim, né? Pelo tamanho desses clubes, não seria justo, mas pelo futebol apresentado, não poderiam estar em outro lugar. Em outro lugar, exatamente. Então, assim, é como o Franco, não existe justiça no futebol. Daqui a pouco um time desse que estaria, o Fluminense, por exemplo, que está em último, daqui a pouco ele dá uma disparada e pega alguém que está lá no meio da tabela fazendo uma boa campanha, entra na vaga dele lá na coisa. Não existe justiça, não existe lógica no futebol, né? Mas por questão de justiça, por questão de tamanho, não deveriam. Mas por questão de justiça, pelo que estão apresentando, eles estão no lugar que lhes cabe nesse momento. Né? Se hoje acabasse a Série A com esses 4 últimos, né, eu vou fazer uma brincadeira, que eu vou elencar os motivos pela queda. E vocês podem acrescentar ou tirar os motivos, certo? Corinthians, má administração financeira, o clube virar uma bagunça interna, a parte de contabilidade, a parte de contratação, a parte financeira, a parte do clube e instituição em si. A bagunça em si do Corinthians levou uma queda. Fazer de conta que nesse exercício o Campeonato Brasileiro acaba hoje, certo? Grêmio, manter o técnico, e no qual a história já mostrou de diversas formas que é pouco competente na sua área, uma vez que está, como eu já falei nos programas anteriores, 24 anos de carreira e 3 títulos de expressão fora os gauchões, né? Que é muito dito até pela imprensa nacional, que é um título pouco considerável e que tá certo. Não é errado dizer que o gauchão ele é um campeonato pequeno. Então acho que a manter o técnico hoje, provado pela sua história, que não tem capacidade de ganhar campeonatos difíceis. Por isso a queda hoje. Atlético Goianiense, falamos anteriormente, investiu em resistência, é um time que corre muito, do seu goleiro até o seu centroavante, um time muito rápido. É um time que corre o tempo inteiro, porém esqueceu da parte técnica. Investiu em resistência, mas errou na falta de técnica. E, por último, o Fluminense, o extremo contrário. Investiu muito em técnica, mas esqueceu que são 38 rodadas. É indiscutível que o Fluminense é capaz, que a técnica dos jogadores titulares é acima da média, porém, onde o jogador mais jovem é o André do meio-campo, como primeiro volante, e o resto todos são de idade acima de 30, e o ponta esquerda, que deveria ter a função de ser mais rápido o time por aquele lado, ser mais veloz e ser mais acelerado um ataque, tem mais de 30 anos. Eu acho que o Fluminense errou o contrário. Então acho que eu daria, nessa brincadeira de motivos, eu acho que elencaria esses motivos pela queda dos 4 times por último. Acrescentaria alguma coisa nessa queda? Acho que tá ou perfeito. Tiraria alguma coisa? Acho que tá perfeito. Tá perfeito. A tua colocação tá... Essa é a análise. E todo time que cai comete erros assim. Todos. Se tu pegar a história do Campeonato Brasileiro,
O técnico era incompetente, a finança foi incompetente, a administração foi incompetente, o clube foi bagunçado, os jogadores eram ruins para o elenco. Sobrava alguma coisa e faltava outra. Se tu pegarmos a história do brasileiro de 71 para cá, sempre os mesmos erros. Sempre os mesmos erros. Mas, como tu bem falou, né? O pessoal lá tá para isso, né, Franco? Resolver. Eles estão lá para isso, Eles estão lá para isso, para não deixar cair preferencialmente. Mas se cair, paciência, no ano seguinte se resolve de alguma maneira. Vamos falar um pouquinho agora de futebol internacional, pessoal. Falar um pouquinho da seleção brasileira. A seleção nos últimos dias não tem dado muita alegria ao seu povo e teve uma eliminação talvez precoce ou não, né? Depende da leitura de cada torcedor do campeonato local, né? Perdendo por pênalti, mas de qualquer forma foi incompetente durante o jogo. A seleção brasileira, que antigamente nos dava tanta alegria, mudou muito. O que aconteceu? Em que parte do caminho a seleção deixou de ser a seleção? Nós conseguimos ficar depois do Canadá nessa Copa América. Atrás do Canadá nessa Copa América. Nós conseguimos empatar com a Costa Rica. Nós conseguimos fazer um jogo medíocre contra a Colômbia. Contra a Colômbia era time pequeno contra time grande, né? A Colômbia tomou conta do jogo. Um jogo medíocre, totalmente horroroso. Medíocre contra a Colômbia. Então, eu tenho para mim, já que a gente estava falando sobre a administração, eu tenho para mim que a administração da CBF está atrapalhando. Eu não culpo ali o Dorival. O Dorival é um bom treinador. Ele tem boas ideias, né? E aquilo que eu já falei aqui outra vez. Certeza. E aquilo que eu já falei aqui. A seleção brasileira, nós temos elenco, mas não temos time, né? É muito individualismo, é muita arrogância, é muita mídia. Decisão dos pênaltis, o Militão, né? Foi o primeiro a bater? Militão foi o primeiro a bater. Vocês viram a forma como ele foi? Jogando a bola no ombro. Como se... né? E aí, do outro lado, o goleiro do Uruguai, você tem que respeitar, cara. Aliás, que achado... Né? Achado não, porque já existia no cenário mundial do Internacional. Que investimento do Internacional. Foi bem. Que investimento. O cara que estava lá do outro lado era simplesmente o Rocher. E aí o cara vai com aquela arrogância, jogando bolinha nova. E aí bate aquele pênalti ali que se na minha pelada ele ia sair do time. E depois tudo aquilo. O outro que foi também, o pênalti, rapaz, você põe a bola ali, corre e bate. Foram 3 jogadores que... Não tem que ficar amassando a grama ali, parece gato antes de dormir. Né? E enquanto o cara tá fazendo aquilo ali, o goleiro tá estudando ele, rapaz. Até porque ele já olhou onde ele vai bater. E aí, mostraram a garrafinha do Rocher com... Esses dias, não sei se aquilo é real, mas mostraram a garrafinha da água do Rocher com a cola de todo mundo onde batia. Porque lá na Europa teve isso, né? No jogo de... Não lembro de qual a seleção da Eurocopa lá que o goleiro tinha. Eu não sei se aquilo ali foi montagem ou se realmente tinha. Aí o cara vai bater pênalti contra um cara que sabidamente é pegador de pênalti. E vai com aquela marra, com aquela coisa. Então, assim, e nós, o Franco e o Marciano, eu falei aqui no programa anterior que eu não acreditava que o Brasil passasse, mas eu errei, porque para mim o Brasil não ia passar em campo e não na cobrança de pênaltis. Entendi. Tu achou que não se... Para mim ele ia perder durante o jogo. Porque não temos um time, nós temos um elenco que não forma um time. E aí entra aquelas coisas, né, que eu sempre falo, né? Como eu já disse, eu sou de uma geração que o jogador ia jogar uma Copa do Mundo, uma Copa América e voltava para o Brasil. O cara ia jogar no seu time aqui no Brasil, ele tinha que olhar para cima e ver a torcida ali cobrando dele. O cara termina a Copa América, ele pega o avião e vai para a Europa. Não tem contato nenhum com o brasileiro, com o povo brasileiro. Então ficou muito fácil para esses caras. E a grande maioria da população, do povo, não sabe... Você não sabe... Não sabe nem quem são os jogadores, não sabe nem quem são os atletas. Se você pegar e pedir alguém da época que para escalar a seleção de 82, 86, 94, 2002... Vão escalar titulares e reservas. Às vezes... quem é esse cara que tá entrando aí? Onde é que esse cara joga? Não, ele saiu com 12 anos para ir jogar no céu.
que eles foram piores fora do campo do que dentro de campo, né? Porque as falas dos jogadores foram piores, né? Do que aquele Andréas Pereira, né? Andréas Pereira, volante. Volante, né? Que foi, eu nem sabia que ele é belga, né? Filho de belga, né? É belga. Naturalizado brasileiro. Naturalizado. E foi falar aquela besteira que os uruguaios gostariam muito de ter o meio de campo do Brasil. E ainda foi esculachado pelo Soares, que falou, pô, ele é reserva do Arrascaeta, que é reserva da seleção uruguaia. Né? E aí, depois o outro, Hendrick, que é outro, que a mídia exaltou demais, falou, podia estar de férias. É um favor jogar na seleção brasileira? Não, eu estou vindo para quebrar o galho de vocês para jogar no Brasil. Então, assim, voltando, né, a bagunça tamanha, que teve que se fazer uma cartilha para os jogadores. Cartilha de comportamento dos jogadores. Olha que absurdo, né? Olha que absurdo ter que fazer isso. Então, eu não sei. Eu acho que o Brasil só vai para a Copa do Mundo porque aumentaram o número de vagas. Porque a situação da seleção brasileira nesse momento, com essa bolinha que a gente está jogando, ninguém mais respeita. Não, eu concordo com tudo isso, mas é que classifica muita gente, né? É muita gente. Mas só vai por isso. Sim, se fossem 4 seleções, como era antigamente, e a quinta jogar repescagem, a gente ia ter que jogar repescagem contra... O Brasil atualmente é sexto, né? Tá em sexto. Eu faço um paralelo muito parecido com o da Libertadores em relação a isso. Quando fala, classifiquei... Puxando um pouquinho ali, falando do Renato, que toda vez que ele pede renovação, um dos argumentos dele no Tricolor eu classifiquei o Grêmio para Libertadores, né? Primeiro que assim, eu sempre digo, classificar Grêmio, Inter, Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, Flamengo, não é mérito nenhum. É obrigação. Porque, cara, se tu pegar o clube do Grêmio, Inter, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, tu chegar lá, tem 6 médicos no clube, 3 nutricionistas, 5 fisiologistas, 4 fisioterapeutas. Tem, cara, uma equipe absurda para que tu tenha um bom desempenho, certo? Quando tu pega um clube assim e classifica para um torneio internacional, não tem mérito. Porque é um clube que tá te dando toda a estrutura para que tu consiga aquilo. O mérito tu treina o Cuiabá e bota na Libertadores. Isso é um mérito. Quando tu vai jogar, quando tu te classifica para Libertadores com essa estrutura, onde a vaga que antigamente era 4, que nem as eliminatórias, agora é 8, normalmente dá 8 por ano, não é mérito tu pedir aumento por isso. Mérito eu ganho 300 mil no Cuiabá, botei na Libertadores que era 500. Agora tu vê bem, agora tu ganha 1 milhão, treina o Grêmio ou treina o Inter e pede 1,5, porque classificou o clube para Libertadores. Assim como as eliminatórias da Copa, é um absurdo o técnico da seleção chegar numa coletiva e dizer: eu botei a seleção do Brasil na Copa do Mundo. Claro, tudo bem, tu pode hoje dizer assim, Márcio, mas a seleção é fraca. Mas ainda é a seleção. Ainda é a seleção brasileira. Você for ver, tirando as Guianas e o Suriname ali, só vão ficar 2 seleções fora da América do Sul. Né? Conta aí a quantidade de países, quantidade de vagas. Eu acho que é vaga demais. Acho que fica meio bagunçado. Essa ideia de aumentar o número de seleções na Copa, mas eu repito isso, eu insisto nisso. Eu sou da época que esses caras respeitavam a seleção brasileira. Os caras vinham para perder de pouco e ganhar uma camisa. De pouco e ganhar uma camisa. Tirar foto. Sonho, tirar uma foto, ganhar uma camisa e perder de pouco. O cara entrava em campo, de quanto a gente vai tomar? Não, 5 tá bom, tá um bom número. Já no início do jogo, os caras estavam conversando com o jogador brasileiro para pedir a camisa no intervalo, né? Essa era a meta dos caras. Agora, hoje o cara vem e faz frente. Cara, eu considero inadmissível empatar com a Costa Rica. Não foi o futebol da Costa Rica que evoluiu. Foi o nosso que evoluiu. Eu vou fazer um parâmetro aqui, pessoal. Eu tenho 2 linhas em relação à seleção brasileira. Eu vou compartilhar com vocês. E vocês podem me dizer o quanto isso está dentro de uma possível realidade ou não, certo? Eu vou ler uma lista de títulos de um atleta de futebol, certo? E vou fazer esse parâmetro com a falta de qualidade da seleção. E depois vou falar uma outra coisa específica da seleção brasileira. E que vai englobar outras seleções, certo? Na ordem de menos importância para maior importância, certo? De título menos importante para mais importante. Essa lista, no mínimo, tem um campeonato conquistado, né, por esse atleta.
Alguns torneios 2, 3, 4 vezes, mas no mínimo uma vez, certo? A ordem é a seguinte: Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana, Saudita, Copa da Liga da França, Copa da França, Supercopa da França, Campeonato Francês, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, La Liga, Champions, Mundial de Clubes, Jogos Olímpicos, Copa das Confederações. Brasileiro com mais gols e assistência na história da Champions League. Brasileiros com mais gols no mata-mata na história da Champions League. Campeão da Libertadores com 18 anos. Gol na final da Libertadores contra o Peñarol, dito pelo jornal El País, da época, como o melhor Peñarol dos últimos 20 anos. Gol na final da Champions contra a Juventus, segundo a Gazzetta dello Sport, como o time mais forte que a Itália já viu. Isso na época. Gol na final das Olimpíadas contra a Alemanha. Maior jornal alemão, o Bild, dava a geração olímpica como a base da nova seleção alemã. Gol na final da Copa das Confederações contra a Espanha, contra a melhor Espanha de todos os tempos, segundo o jornal Marca. Brasileiro que fez gols em todos os clássicos, regional, nacional e internacional, jogando por clubes e seleção. Simplesmente hoje, nos dias atuais, o maior artilheiro da história da seleção brasileira e com maior número de assistência. Esse currículo, ele é do Neymar, nada mais, nada menos que o Neymar. Há que diga que por mais se não goste do Neymar pela sua vida fora, extracampo, pelas suas atitudes de moleque na época, pela sua atitude no seu relacionamento, qualquer coisa que envolva fora do Neymar, dentro de campo, esses números representam o Neymar. E por que o paralelo? O Neymar, ele tá no futebol há exatos, deixa eu ver aqui, ó. Ele estreou em 2009. Em 2009 ele tinha 17 anos. Numa conta rápida, mais de 10 anos. Né? 15 anos, para ser bem preciso. E por que o paralelo com a seleção brasileira? Nesses 15 anos, esse jogador que conquistou esse currículo todo, não teve ninguém pós 2009 com a metade da sua qualidade na seleção brasileira. Esse é o primeiro paralelo, certo? Eu não estou argumentando a falta de capacidade da seleção. Eu estou explicando que 2009 para frente, nesses 15 anos, não surgiu não apareceu ninguém. O Neymar, e não à toa, nesses 15 anos ele conquistou tudo isso. E mais uma informação que eu me esqueci também, em relação à sua história nesses 15 anos, ele tem, jogando por clubes de seleção, certo? Ele tem 717 jogos, 439 gols, 228 assistências. Esse número já passa de Ronaldo, já passa de Ronaldinho Gaúcho e muitos outros que nem entraram na lista, porque o número fica muito distante, então nem entraram na lista. Isso é o paralelo com a qualidade da seleção. Nesses 15 anos não teve ninguém nem próximo do Neymar. Há outra coisa em relação à seleção, e que eu não estou dando argumentos para falta de capacidade, eu estou dando apenas dados, né? Todas as seleções na história da Copa do Mundo campeã, sem exceção, de menor expressão ou maior expressão, todas tinham os selecionáveis na sua melhor época. As seleções campeãs do Brasil e de fora nunca levaram jogadores promissores, eu estou dizendo assim, entre os 11 titulares, ou jogadores que um dia tiveram bons títulos. Toda seleção campeã levam os seus melhores atuais. E melhor momento. Os seus melhores momentos. Isso talvez responda muita pergunta quando há o questionamento de por que a seleção está dando errado ou qual seleção é ideal. Talvez a ideal seja a que todos estejam nos seus melhores momentos. A maior prova disso, ou pelo menos uma média estatística, é todos os campeões mundiais foram assim. Todas as seleções tiveram seus melhores jogadores nos seus melhores momentos. Eu não sei quanto isso argumenta a seleção brasileira. Mas se formos pensar hoje, depois de 15 anos, o jogador que tem algum resquício de qualidade, hoje, chama-se Estevão. 15 anos depois. Uma expectativa grande também em cima do Vinícius, né? Do Vini Júnior. Que nessa Copa América não rendeu. Não conseguiu render. Também falta de um articulador. Eu acho que a seleção tá precisando de alguém que consiga botar a bola embaixo do braço e distribuir o jogo, né?
até para crescer mais a qualidade do Vinícius, o Rodrigo, se esperou isso dele, e tá no Real Madrid, jogador que tem tudo para fazer isso, não consegue fazer, né? Então, cara, eu sou um fãzaço, tu apresentou todos esses números aí do Neymar, sou um fãzaço dele, acho que ele é muito acima da média mesmo, independente do que ele faça, faz falta nessa seleção. Hein? Eu também eu concordo contigo, eu acho que fez muita falta, né? Claro, ele tá machucado, se não tivesse, provavelmente teria ido e possivelmente teria ido e possivelmente teria feito a diferença. Né? Mas nós não podemos ficar na dependência. Não, e em relação ao Estevão também é um ponto de interrogação, assim como o Endrick, né? O Endrick chegou com 17 anos, 16 anos, 17 anos surgiu super bem e daqui a pouco deu uma estagnada. O Estevão, todo mundo sabe, o apelido dele era Messinho, né? Para ver a qualidade desse menino, mas também é um ponto de interrogação. E essa é uma questão, Franco, que a gente já tratou aqui sobre isso. A mídia não pode, não deve ficar exaltando. Esse menino não tem a cabeça pronta ainda para assumir. E eu acho que é o que aconteceu com o Endrick. Quando o Vinícius Júnior fez aquela besteira de tomar o cartão e ficar de fora, a primeira coisa que a imprensa começou já a escalar o Endrick para jogar no lugar dele. E o moleque entrou em campo e não conseguiu render nada. Mas eu também acho que ele ficou mais centralizado, né? O Estevão também caracterizado pela ala direita. Mas ele joga fechando para o centro, né? E o Endrick de 9 mesmo, né? Mais de 9. Então, assim, mas eu concordo, depois do Neymar, não tem nenhum nome que você pode dizer assim, não, ó, esse eu não coloco nem Endrick, nem Estevão, nem Vinícius Júnior nessa... Eu também acho. Deles é outra. Por enquanto. Que fique bem claro, pós-Neymar, esses 15 anos, surgiram muito bons jogadores na base, nos seus clubes, em seleções de fora, surgiram muitos bons jogadores, mas nenhum chegou, eu acredito, nem próximo do Neymar. E quando eu digo próximo, assim, ó, de 0 a 10, o Neymar, quando surgiu, era 10. Hoje, se pegarmos o melhor jovem surgido pós-Neymar, talvez seja agora o Endrick, que é um 7. O Estevão, né? Não, perdão, o Estevão hoje 7, e o Endrick, que sinceramente, eu falei no programa passado, eu ainda não vi nada de especial. Eu penso o seguinte, o Vinícius Júnior era para ser esse cara, né? Mas o Vinícius Júnior, ele tem uma coisa curiosa, ele joga muito no Real Madrid. Mas quando chega... Quantos jogos bons mesmo o Vinícius Júnior fez pela seleção brasileira? Pode dizer assim, não. Hoje ele jogou. Né? Eu não estou dizendo que ele seja um jogador ruim. Ele é um excelente jogador. Né? Mas tem aquele jogador que é de clube, né? Quando chega na seleção ele não consegue fazer o mesmo que ele faz talvez porque no Real Madrid ele joga de um jeito sistemático dentro de um maquinário, né? E que na engrenagem que já funciona para ele. Funciona. Na seleção, acho que por ele ter liberdade e poder jogar como ele sente a vontade, ele sai de um sistema que no Real Madrid funciona, porque se ele sair, ele atrapalha todo o sistema, e no Brasil ele sai... E aí essa liberdade é uma liberdade que de certa forma atrapalha. Você vê que que eu comentei no programa passado, do individualismo dele na seleção, né? Que no Real Madrid ele não joga dessa forma individualista. E no jogo da seleção ele foi muito individualista. Então, eu não vejo realmente, no momento, nenhum novo Neymar. E eu me preocupo, porque... Que é uma pena, né? É uma pena. Eu me preocupo, porque o Brasil é o país do futebol, né? E, sei lá, não sei o que vai ser. Deveria ser, pelo menos. Pessoal, amigos, chegamos ao final de mais um programa. Foi muito legal ter a companhia de vocês todos em mais esse episódio. Estamos no 8º episódio do programa. 8º episódio. Semana que vem estaremos juntos de novo, com mais pautas, talvez com a mesma ou com outra equipe, mas assim como todo o programa, eu tento entregar o melhor, e a ideia do programa taticamente é sempre essa. Sejam sempre muito bem-vindos. Não esqueça de, no final, deixar o curtir, te inscreve no programa, comenta, é muito importante. Franco, obrigado pela presença. Meu amigo, brigadão pelo convite. Demais. Obrigado pelo convite. Quer deixar algum recado? Não, só agradecer mesmo, mais uma vez, pelo convite, e sempre à disposição. Semana que vem, de repente, a gente se vê. Vai ser uma honra. Mais uma vez, obrigado aí pela presença ilustre. É sempre bom contar contigo aí, nosso setorista do Rio. E espero estarmos juntos de novo. Se tiver algum recado aí, correção, dá tempo. Não, hoje eu não preciso de correção. Eu não queria comentar, mas sou obrigado a comentar sobre a arbitragem brasileira.
Eles me obrigam a falar sobre isso. Campeonato Brasileiro, a cada dia tu vê um absurdo maior, né? Esse pênalti pro Flamengo, eu já olhei tudo quanto foi ângulo, não consegui encontrar. Nossa, Pedro... Não consegui. Não consegui ver contato. O pênalti, qual pênalti? Lance não vi. Nada, não consegui enxergar esse contato. O pênalti não dado para o Atlético Goianiense, que também. E a atitude do nosso árbitro da Copa América, que o goleiro da Venezuela, que atrapalhou a batida de lateral e nem amarelo tomou, né? E tenho que falar sobre o caso do Kahneman, né? O Kahneman, ele é um cara que todo mundo sabe, o Kahneman, se a gente for fazer as contas, ele tem mais cartão amarelo do que jogo, né? Por ano, porque tem mais cartões do que jogo. Mas a expulsão do Kahneman naquele jogo contra o Cruzeiro, para mim não foi nem falta. Comparada a um lance comparado a outros lances que aconteceram no Campeonato Brasileiro. Eu vou listar aqui 3 lances que por acaso aconteceram com o Botafogo. Botafogo e Fluminense, né? A entrada do Martinelli no Gregório, nem falta foi dada. Botafogo e Vasco, a entrada esqueci o nome do jogador lá, no Tietê, que abriu 6 pontos na canela dele, também nem falta foi dada. E no jogo contra o Cuiabá, uma entrada de novo no Gregório, que também nada foi feito. Então, assim, a arbitragem brasileira é algo que eu quero não falar de arbitragem, mas eles me obrigam a falar de arbitragem. Eles forçam a barra para eu ter que falar. Tem muito que melhorar. Tem muito que melhorar. No próximo programa a gente vai falar um pouquinho disso. Eu espero não ter motivo para falar. Eu quero falar vai ser difícil. Vai ser difícil. Vamos tentar. Pessoal, brigadão de novo. Até semana que vem. Tchau.